Tudo bom, gente? Boa noite. Todos bem? Que bom, nosso quinto encontro, né? Vou pegar a fala do Roberto aqui, quinto encontro. E, apesar dele ter falado, poxa, foi meu professor, não sei o quê, aí eu fico me sentindo, né, antigo aqui, fico me sentindo há muito tempo. E você vê como é que são as coisas. Eu preciso que a gente relembre um pouquinho, para pegar o fio da meada, que a gente relembre um pouquinho que a gente já fez. Então, eu queria que vocês me ajudassem nisso. A primeira aula a gente falou sobre o que mesmo? Sobre o que é o Espiritismo. Nessa aula, foi uma aula histórica, né? Falou sobre os movimentos intelectuais, sociais que ocorriam quando foi formado, né? Quando foi compilado as ideias do Espiritismo. Mas logo na semana seguinte a gente teve uma outra aula que falou sobre o quê? Deus, essa foi na ponta da língua. Deus ninguém esquece, né? Que bom. E tinha uma questão ali, subliminar, mas fundamental, que era a antropomorfia, né? Porque todos nós construímos uma ideia de Deus e o Espiritismo traz essa ideia, né, de antropomórfica, né? Ou melhor, não antropomórfica, que não é um Deus à nossa imagem e semelhança, né? E aí a pergunta número 1 do Livro do Espírito, que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que procede disso vem de nós, né? O Deus Pai, o Deus isso, o Deus aquilo, procede de nós. Bom, mas em seguida veio a terceira aula, que falou sobre espíritos. Que turma afiada, hein? Muito bom. Então, espíritos, aí nós descobrimos quem somos, né? Falamos de nós. E eu estou fazendo essa retrospectiva porque a gente vai precisar pegar um pouquinho de cada uma dessas aulas, porque nessa aula que falou sobre espíritos, a gente viu lá que há uma constituição que forma o ser encarnado e que é formado pelo corpo físico, perispírito e o espírito, né? Bom, na outra semana falamos sobre a evolução. E se tem algo que a gente pode dizer que não tem como fugir, é isso, né? Todos nós vamos evoluir, estamos e vamos, né? Segundo Kardec, fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. Bom, vimos que o espírito não foi criado por Deus como nós estamos, né? Ele passou por toda uma transição, toda uma transformação, né, para se tornar o que somos. E sabendo que ele é formado, que nós, né, somos formados, estando encarnados, por aquela tríplice formação, hoje a gente vai ver que esse sanduíche não é o tempo todo grudado. Está intimamente ligado, sim, mas ele não permanece o tempo todo ligado. Bom, tem algumas coisas, por exemplo, quando a gente diz assim, espírito imortal, vocês devem já ter ouvido que uma das premissas da ULE é fazer com que cada um de nós se perceba espírito imortal. Mas na palavra espírito imortal, aí é uma impressão minha, tem aquela sensação de uma redundância, né? Porque quando eu falo espírito, a imortalidade já está embutida ali. E aí quando a gente fala libertação do espírito, me parece a mesma coisa, porque a liberdade do espírito também me parece estar já embutida na palavra. Mas eu queria ouvir vocês. E para que eu comece a ouvir vocês, eu queria já fazer alguns pequenos acordos. Primeiro, eu sei que vocês já sabem, mas as nossas aulas são gravadas, elas são disponibilizadas depois nos canais do YouTube, né, no TV Harmonia, e é preciso que, quando vocês fizerem uma pergunta, levantem o braço, para que um monitor possa chegar até vocês e a gente ter a pergunta e a resposta. Primeiro, combinado. Segundo, façam perguntas. Participem, porque essa construção vai ser feita por todos nós. Então, às vezes a gente fica naquela coisa assim, não vou fazer essa pergunta não, que ela é muito bobinha,
Não tem pergunta bobinha aqui. Todas as perguntas são muito bem-vindas, então façam perguntas. Feito esses dois acordos, eu já queria ouvir vocês e sabendo o seguinte, quando fala libertação do espírito, o que passa pela cabeça de vocês? Quem me fala aí alguma coisa sobre o que seria essa libertação, essa liberdade? Me falem aí, por favor. Várias coisas, né? Vou ouvir a senhora. Boa noite. Boa noite. Acho que a grande libertação vem com o desencarne. Porém, há os momentos em que nos libertamos. Acredito que durante o sono, talvez durante um momento de meditação profunda. Assim, é o que eu penso. Não sei se isso é o real. Dona Maria Alina. Nota 10, Dona Maria. A senhora foi no cerne da questão. Mas será que é só isso? Tem mais alguma coisa? Alguém falou, eu vi assim, ó, tem muitas coisas, eu vi por aqui. Mais ou menos o que ela disse, né? Que há uma libertação total, né? Vamos chamar assim, quando há o desencarne. Mas em vários outros momentos, né, da nossa vida, do nosso dia, a gente se liberta parcialmente. Podemos, então, falar assim, né? Então, é sobre isso. Então, vamos olhar aqui quais são os nossos objetivos dessa noite, né? Um objetivo geral, que é demonstrar de forma clara que a vida no corpo é para o espírito um estágio de sua evolução, né? É um período que passamos aprendendo, né? O personagem, né, vamos chamar, que forjamos nessa encarnação é um instrumento dessa evolução. Os objetivos específicos. Primeiro, explicar os fenômenos da emancipação da alma, tais como sono, sonhos, morte aparente, desdobramento, sonambulismo. Nesse momento a gente vai ver aquela diferença entre o que é um sonho e o que é um desdobramento, que é estar fora do corpo de forma lúcida, consciente, e o que a gente sonha, que são coisas diferentes. A gente vai ver que há um limiar muito próximo, né, entre as duas coisas, mas há uma diferença. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Explicar o fenômeno da desencarnação como um mecanismo natural de transferência para uma outra realidade da vida. Então, a gente, de forma dialética, né, encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, a gente segue a evolução. Mas nem o nascimento, nem a morte são coisas que não estão no plano, né? As duas coisas são naturais e fazem parte do nosso desenvolvimento. Uma das coisas que a gente pode ter certeza é que todo mundo aqui vai desencarnar um dia, né? Ninguém sabe a hora, nem como, nem quando, mas iremos desencarnar, então a gente já sabe disso. Falar das consequências da eutanásia, do aborto e do suicídio e proporcionar aos alunos, a todos nós, a compreensão de que viver é educar-se para a morte. Então, já mais ou menos dentro do que a gente falava, a gente já sabe que todo mundo vai desencarnar. Então, de uma forma ou de outra, esse dia vai chegar. E faz parte da transição de evolução que a gente está seguindo, né? Bom, aí no livro de vocês, no capítulo 5, Adenauer diz assim: não só após a morte o espírito está liberto. O espírito, mesmo vinculado ao corpo físico, goza de relativa liberdade. Então foi o que a Dona Maria falou, né? Que em vários momentos da nossa vida, dos nossos dias, a gente vai estar liberto parcialmente. Então, para uma forma didática, para a gente trazer esses conteúdos, eu dividi isso em duas formas. Uma forma, a libertação total, que a gente vai ver que só acontece com o desencarne. Mas, de outra forma, a libertação parcial, que acontece de várias formas. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. E aí, para lembrar um pouco, eu sei que vocês viram isso lá na terceira aula, na aula de espírito,
todas as vezes em que a gente vai dormir, por exemplo, então o espírito se liberta parcialmente. E ele vai dentro da sua região de alcance vibracional, porque às vezes a gente fala assim, não, vai para qualquer lugar. Não, vai para qualquer lugar dentro da sua vibração, dentro da sua possibilidade de evolução, e tem uma infinidade de aspectos que envolvem isso. Mas ele tem uma liberdade muito grande. Só que ele não está solto, né? Por isso a gente está dizendo que ele está liberto parcialmente. Há um enlace que liga o corpo chamado duplo etérico, que está intimamente ligado ao corpo físico, à camada mais externa do perispírito. E esse enlace ele tem uma capacidade elástica, plástica, talvez infinita. Ele vai se estender por uma distância, por um lugar, talvez, uma região muito distante. E ele tem a capacidade de retornar imediatamente se voltarmos à vigília. Então, quando o corpo descansa, quando ele entra num estado, né, de relaxamento tal, capaz de libertar o espírito, e aí quando eu falo espírito, é o espírito e o perispírito, né? Eles vão juntos sempre. Então ele pode se libertar, vivenciar coisas e retornar depois para o corpo. Puxa vida, isso acontece comigo? Com certeza, com todo mundo aqui. E vou dizer mais, todo dia, todas as noites, isso ocorre, né? Bom, então, a forma do perispírito, que é o corpo espiritual, que geralmente vemos, é igual ao nosso corpo físico, idêntico, com órgãos, com tecidos, pele, etc. Quando estamos no mundo espiritual, desdobrados, geralmente só conseguimos ver o corpo espiritual mais denso, idêntico ao nosso corpo físico. E também não percebemos o cordão de prata. Algumas vezes há relatos de espíritos que já perceberam o cordão de prata, esse enlace, né, numa pessoa que está encarnada, mas que estava desdobrada naquele momento. Mas não quer dizer que seja assim todas as vezes, pode acontecer ou não. Eu gosto de fazer uma brincadeira aqui, uma planificação, porque aí a gente vai entendendo cada momento da nossa lucidez. Quando a gente fala assim, projeção da consciência, a gente está dizendo que a consciência que está nesse momento para todos nós em vigília, que ela está acoplada ao cérebro, né, à córtex cerebral, ela está aqui, né? Então, corpo físico, perispírito e espírito, a consciência está aqui. Quando eu falo projetar, eu estou levando ela para uma outra dimensão, que aqui não está, o corpo físico está lá descansando. Nessa dimensão aqui é o perispírito que está com o espírito. Bom, então projetar significa que a consciência saiu dali e veio para cá. Agora a palavra consciência poderia ter algumas interpretações. A gente vai usar aqui autopercepção. Então eu me autopercebo aqui em vigília, relaxei, vou projetar, eu me autopercebo aqui na dimensão espiritual. Pois não. Olá, boa noite. Boa noite. Eu queria compartilhar uma experiência que aconteceu comigo. Eu fiz uma cirurgia e pós-anestesia eu consigo me lembrar de um pensamento que foi: eu não quero assistir isso aqui. E aí, logo depois desse pensamento, não lembro de mais nada, como se eu tivesse sido realmente retirada da sala de cirurgia, né? E é interessante porque tem essa ligação com essa questão do perispírito, da consciência, né? Uhum. A gente vai, porque eu estou falando aqui um monte de coisas, das que a gente vai falar nessa noite, mas vai ter um momento ali, um slide, que a gente vai falar só sobre essa questão, né? O desdobramento, a sua percepção fora do corpo, consciente. Então, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Bom, mas então, dito isso, em todos esses momentos que ocorrer
essa libertação parcial, a gente está atrelado ao corpo físico através desse enlace chamado cordão de prata. Agora, há um momento apenas que esse enlace se rompe, quando há o desencarne, né? Então é o único momento que o enlace não está mais conectado. Então, não cortou o cordão de prata, desencarnou, né? E aí eu vou aproveitar para perguntar para vocês, o que é o mais correto? É a gente falar desencarnou ou morreu? O que vocês acham? Hã? Não morre? Quem não morre? O espírito, né? Pois é, mas as duas coisas são certas. Por quê? Se eu estiver me referindo ao espírito, eu vou falar desencarnou. Mas se eu estiver me referindo ao corpo físico, o corpo morreu, né? Tinha aquele comediante que falava assim. Então, o corpo físico morre, né? E o duplo etérico junto com ele. Mas o espírito não morre, desencarna. Então, se houver o desencarne, cortou ali o cordão de prata, não tem mais a ligação com o corpo físico. Bom, uma outra maneira, né, uma outra palavra que retrata tudo isso que a gente está falando, dessa libertação, é falar da emancipação. Vocês vão encontrar em muitas literaturas falando sobre a emancipação da alma, né? Então, a emancipação, a libertação do espírito, estudando as propriedades do perispírito, notaremos que ele está em íntimo contato com o corpo físico, molécula a molécula, de tal forma que o espírito terá liberdade completa apenas após a morte do envoltório material. Então, só ratificando aquilo que a gente acabou de falar. Libertação total, desencarne, quando o espírito se liberta totalmente. Fora isso, em vários momentos a gente vai ter uma libertação parcial. E aí, esse fenômeno, né, da emancipação da alma, quando o corpo entra num estado neurofisiológico alterado, estados alterados de consciência, o perispírito tem a possibilidade de expandir-se e o espírito libertar-se parcialmente do corpo em repouso, mas ainda ligado a ele por um laço fluídico. Isso acontece todos os dias quando dormimos. Também só ratificando aquilo que a gente já acabou de falar. Bom, como eu falei, eu dividi, só por uma questão didática, né, em duas formas. Uma, a parcial, e outra, a total. Agora a gente vai ver quais são as possibilidades de forma parcial do espírito se libertar. Bom, mesmo como parcial, a gente vai novamente dividir em duas categorias. Por quê? Porque ela pode ser parcial, o espírito está ele está ligado ao corpo físico, mas ele está parcialmente separado, mas isso pode acontecer de forma espontânea, ele pode provocar isso, né? Ou pode ser provocado. Então pode acontecer naturalmente ou pode acontecer de forma provocada. Por exemplo, o sono. Então você vai dormir e o que acontece? Naturalmente o perispírito se liberta, né? Outra forma, no sonambulismo. Outra forma, no desdobramento. Vamos pegar o desdobramento. O desdobramento, eu posso sentar aqui e entrar num estado de relaxamento tal, né, que eu vou promover uma coisa que a gente chama de balloon no perispírito. Ele vai se expandindo, 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 até que ele se liberta. Então, eu posso fazer isso intencionalmente. E às vezes, com um propósito determinado. Eu vou desdobrar para resolver isso aqui, né? Tem um propósito para aquilo. Ou eu posso ir dormir e naturalmente, naquele estágio REM, né, do sono, eu desdobrar, me libertar. Então, isso pode acontecer das duas formas. Assim como para a forma total, que pode acontecer de forma espontânea, né, o desencarne natural, aquele, né, chegou ao limite da nossa encarnação, né, houve a utilização total da energia vital, então, naquele momento ali, desencarne natural. Ou pode acontecer de forma provocada, né? E aí a gente tem as eutanásias,
homicídios, suicídios, aborto, etc. Alguém rompeu, né, cessou com aquela encarnação, então foi provocado. Bom, então isso é só para ter uma ideia, porque a gente vai daqui para frente e vai falando que isso acontece de forma provocada ou natural, né, espontânea. O sono. Bom, ao despertar, ele terá por intermédio dos sonhos vaga lembrança do que ocorreu. Há casos em que o espírito se liberta do corpo, no sono ou no estado de vigília. Novaes, 1998, no livro que vocês têm, né, Conhecendo o Espiritismo. Bom, qual é a relação que a gente pode falar dessa libertação com o sono? Vamos para a pergunta logo, depois eu volto a falar. Pois não? Boa noite. Boa noite. Me chamo Ricardo. Tudo bom? Aquele das asas, não? É quase isso. Falando um pouco sobre o último slide aí, você separou a parte do homicídio também como uma forma de desencarne que não seja voluntário. Provocado, Provocado. Uhum. Mas assim, muitas do pouco que eu já vi em Espiritismo fala muito que o que acontece com a gente na nossa vida, enquanto a gente mesmo não tire, né, seja um suicídio, de repente é algo que já está ali já predestinado para que aconteça. Aí, como você coloca ali com a forma de não ser voluntário, de ser causado, né, homicídio, você conseguiria, assim, de acordo com o que eu falei, tentar diferenciar um pouco? É que talvez você esteja vendo em relação a ter sido planejado ou não. Não é em relação a isso que a gente está trazendo ali. Está trazendo em relação a, por exemplo, você nessa encarnação ganhou lá uma quantidade de fluido vital, que é o que vai determinar a longevidade da sua encarnação, para durar 70 anos. Estou inventando. Só olhando para você, eu já sei que é mais. Mas vamos falar que é 70 para fazer uma conta redonda. Aí, ao longo da sua vida, você usou muito bem isso, né? Você era um cara regrado, né? Enfim, você durou 75. Chega lá nos 75, há uma falência natural, é uma morte natural, aquilo aconteceu assim. Então, esse desencarne, a gente chama que é o desencarne natural. Agora, de novo, vamos para outra hipótese. Está lá na sua programação reencarnatória 70 anos. Você recebeu fluido vital para essa longevidade. Só que você usava mal isso. Você era imprudente, né? Era paralela a 150 quilômetros num dia de chuva, com pneu careca, olha só aqui. Aí o que acontece? Um acidente. Isso foi provocado. Por mais que você fale, foi um acidente, mas espera aí, a gente sabe que chovendo, 150 quilômetros, não dá. Então, foi uma imprudência, né? Mas foi provocado. Bom, um assassinato. Você estava lá num lugar e, de repente, alguém veio e pronto, tirou sua vida. Foi provocado, não foi natural. Então, é nesse sentido de ser provocado por você mesmo ou por outro, por você no suicídio, ele aparece ali, ou por você na sua imprudência, na sua imperícia, mas foi provocado. Né? Então, é nesse sentido. Mas não no sentido de estar ou não num planejamento, numa programação. É isso. Melhorou ou não? Assim, então você quer dizer que pode existir a possibilidade de ser planejado também? Pode. A gente vai ter uma outra aula que a gente vai falar sobre isso, no planejamento reencarnatório. Vai ser a aula 6, 7, 8. Na aula 8, a gente vai falar sobre isso. Aí você vai ver que existe essa possibilidade, que não é igual para todo mundo, nem todo mundo tem as mesmas possibilidades de participar desse planejamento. Ele será feito de acordo com as suas necessidades, mas isso pode estar dentro de um planejamento. Entendido, né? Obrigado. Bom, então, um pouco mais, falando sobre o sonho, né? Então, o sono é esse estado, né, que nos leva a um relaxamento. O corpo físico precisa se restaurar, né? Precisa se refazer,
né, se recompor energeticamente e tal. O espírito não. O espírito não precisa disso. Então, enquanto o corpo físico descansa, o perispírito, com o espírito, vai passear, né? Ele vai dar as suas voltinhas. Bom, esse assunto, vamos dizer assim, né, foi tratado lá nas perguntas do Livro dos Espíritos, a 401, que diz assim, ó, durante o sono, a alma repousa no corpo? A gente já acabou de responder, né? Durante o sono, a alma repousa? Não, né? Então, olha a resposta, não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os laços que prendem o corpo se afrouxam e ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Bom, aí outra pergunta, 402. E como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Aí ele vai dizer, pelos sonhos. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais condições de exercer seus dons, tem mais faculdades do que em vigília, tem a lembrança do passado e algumas vezes previsão do futuro, adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, visita aos domicílios, recados para terceiros, premonições, trabalhos mediúnicos, vai por aí afora. Bom, pois não. Deixa eu chegar o microfone para a senhora. Aqui. Não, está mais perto da Suzane, aqui atrás. Oi, boa noite. Boa noite. Mas no caso, o sonho, ele é uma lembrança dessa libertação, dessa experiência do espírito? Ele é essa lembrança? O sonho é sempre uma produção do inconsciente. Então, é algo que simbolicamente traz algo do espírito. Então, ele pode ser uma lembrança. Um desdobramento, aliás, eu já estou dando o spoiler do slide que vai fazer essa diferenciação. O desdobramento não é uma lembrança, é algo que você está vivendo naquele momento. Então, lembram que eu quis fazer aqui uma planificação, né, do sanduíche, que é o espírito encarnado? Então, eu falei, ó, esse quadrado aqui é a dimensão material. Quem está aqui é o corpo físico, né? Esse outro quadrado aqui é a dimensão espiritual. Então, aqui é o perispírito. E nesse outro quadrado aqui é o espírito, né? Então, esse espaço aqui é um locus não material, porque o espírito é uma singularidade não material. Mas essa singularidade não material se apropria da matéria, lembram lá da aula de espírito, né? Se apropria da matéria para se desenvolver. Então, aqui eu estou revestido, né, eu, espírito, estou revestido de um corpo chamado perispírito. E quando eu venho para essa dimensão aqui, um outro veículo, um outro corpo, que é o corpo físico. Bom, eu vou dormir, o corpo físico fica aqui descansando, se recompondo, né, energeticamente, e o perispírito vem para cá, com o espírito, né? Bom, aqui ele vai ter relações, vai encontrar pessoas, vai viver, né, situações, né, que estão sendo vividas naquele momento. Bom, aí isso foi à noite. Aí encontrei uma pessoa, amiga, que já desencarnou há muito tempo, estou inventando uma história aqui, né? Encontrei lá uma pessoa que já desencarnou e a gente conversou e não sei o que e tal. Tá bom. Volto para cá, acordei. Quando eu acordo, aí agora eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Seja sonho ou seja desdobramento, se você, quando acordar, escrever aquilo, falar para alguém, gravar, qualquer coisa nesse sentido, quando chegar de noite, vocês ainda vão lembrar disso. Se vocês não fizerem isso, quando chegar de noite, você vai saber assim, puxa, eu sonhei com isso, foi assim, ou foi assado, já esqueci. Sabe por quê? Quem que sabe me dizer por quê? Por quê? Nunca lembra, né? Vai lembrar a partir de agora, quando você começar a escrever ou falar para alguém, contar para alguém. Porque aquela experiência, ela foi vivida fora do corpo.
E a sua memória cortical precisa ser, as conexões sinápticas precisam ser formadas. E elas só são formadas quando você fala, quando você escreve. Então, aí sim, você gravou na sua cortical. A partir de agora, você vai se lembrar delas. Bom, se você não faz isso, daqui a pouco você perdeu, você esquece, né? Ela vai se perdendo. Porque aquela experiência foi vivida fora do corpo físico. Então, é por esse motivo que a gente não grava aqui. E por ser uma experiência e não uma lembrança, aí a gente trata, né, de ser um desdobramento. O sonho seria uma produção do próprio espírito, né, que vem do inconsciente, normalmente em forma de símbolos, de figuras, de imagens, né, e você não tem controle sobre isso. Esse é o sonho. Boa noite. Boa noite. Todo sonho ele é emancipatório porque é notório que há sonhos fisiológicos e sonhos espirituais. Como é que a gente pode fazer essa diferenciação? Teriam algumas. Eu trouxe, acho que não sei se é o próximo ou mais 2 slides à frente que a gente vai tratar sobre isso. Eu trago hoje aqui 3 tipos. É um sonho comum, que é aquele que é um reflexo do que você está fazendo. Por exemplo, eu estou lá no meu trabalho, estou vivendo lá uma questão, fiquei muito imerso naquilo, de noite eu sonhei com aquilo. Isso é só um reflexo do seu dia. É o que a gente chama de sonho comum, né? Agora, você vai ter um outro tipo de sonho, que é uma expulsão do seu inconsciente. Esse você pode trazer lembranças simbólicas. Aquele sonho que você está andando de carro e de repente o carro entra no mar e vira um barco e vem uma onda e na onda tem um elefante, aquela coisa bem doida, mas você não tem controle sobre nada disso e tal. E isso pode ser alguma coisa do seu inconsciente que está te trazendo, está sob pressão lá, está trazendo. Bom, e pode ter um outro sonho que é emancipatório. Ele vai ter influências oníricas, vai ter influências do seu inconsciente, mas ele tem uma parte de libertação, de você estar fora e você estar vivendo aquilo de alguma forma. A gente vai ter um slide aí mais na frente que vai talvez explicar melhor do que o que eu estou falando agora, mas já melhorou um pouco, né? A gente vai ter vários tipos de sonho que a gente vai poder analisar cada um de forma diferente. Bom, então avançando um pouco mais. O sono ainda, né? O espírito com o seu perispírito se afasta do corpo, mas continua ligado ao corpo por um cordão fluídico. Pode se afastar grandes distâncias e retornar ao corpo instantaneamente. Poderá lembrar de existências passadas ou prever acontecimentos futuros. Bom, como é que isso é de quanto tempo? Isso é pouquinho. Porque aqui embotado na matéria, a gente percebe o tempo dessa forma, né? 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. É assim que a gente percebe o tempo. Bom, aqui, fora da matéria, a minha percepção do tempo é diferente. Eu percebo um pouquinho mais do futuro e me recordo um pouquinho mais do passado, então eu tenho essa relação, por não estar embotado na matéria, muito mais ampla. Então aqui eu posso ter uma percepção de algo que ainda não aconteceu ali. E aí quando eu acordar aqui, eu vou falar assim, nossa, eu sonhei com isso e aconteceu. Pode acontecer? Pode. É sempre assim? Não. Pode ser ou não, porque a gente pode mudar o rumo das coisas. Tudo está no âmbito de probabilidade, de possibilidade. Não quer dizer que vai ser desse jeito. Aí a gente, puxa, mas eu sonhei que ia cair num buraco. Aí você, durante o dia, está realmente numa via que tem um buraco, mas você viu o buraco lá, desviou dele, não caiu no buraco. Então, o seu sonho não valeu. Mas podia cair no buraco? Podia. Então, assim. E aí os sonhos, né, que já falamos um pouquinho, mas os sonhos. Aí, primeiro, a gente vai ter o sonho comum, que é aquela descarga dos seus dias, do seu trabalho, daquilo que você está fazendo, né? Esse é o considerado sonho comum. São aqueles que refletem as nossas vivências diárias. Nos sonhos comuns, quase não há exteriorização perispiritual. Não é emancipatório, porque
o que vem são lembranças, são símbolos, são questões suas, do espírito, que vem do inconsciente. Então ele é puramente cerebral, simples repercussão das nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais, vivências ocorridas durante o dia, quando acordados. Pode ser um sonho reflexivo. O sonho reflexivo são aqueles em que o desprendimento ou emancipação da alma permite um mergulho mais profundo nos nossos registros perispirituais. Bom, vamos entender isso aí. Então, a gente falou aqui dos 3 quadrados, né, 3 dimensões diferentes, e entendeu que aqui a minha memória ela é cerebral, esse órgão físico, né, que através lá da cortical armazena memórias do que eu estou vivendo aqui. Mas aqui não. Aqui eu tenho um órgão complexo, né? A gente fala o perispírito, mas a gente já sabe que o perispírito são vários corpos, né? E a gente tem uma imensidão de memórias aqui, porque não só aquilo que eu estou vivendo nessa encarnação, mas aquilo que eu vivi em outras encarnações e que se tornaram aprendizado, eles também estão gravados aqui. Então, nessa condição, eu posso me lembrar de coisas, de conhecimentos, de eventos, de fatos passados, né? Posso, através até de um contato, né, com outros espíritos, ativar memórias, lembranças, habilidades. Então, a possibilidade, né, de ampliação desse contato com a memória é muito maior aqui. Além de que, nessa condição aqui de encarnado, eu tenho 5 sensores que aferem a minha realidade nessa dimensão. Você sabe me ajudar? Que sensores são esses? O que afere a realidade nessa dimensão? São os 5 sentidos, né? Então, eu vou aferir essa realidade através da visão, da audição, né, do paladar, do tato. Essa é a condição que eu tenho para aferir essa realidade. Só que a gente sabe que esses sensores são limitados, né? Vamos falar da visão. A visão, a gente sabe que tem um espectro luminoso que a gente não consegue ver. Então, ele não existe por causa disso? Não, existe, está lá, mas a gente não consegue perceber. A gente sabe que tem um infravermelho que a gente não vê, tem até o ultravioleta a gente vai sentir, né? Mas não vê. Então, mas a gente sabe que está lá. Tem animais que conseguem ter um espectro visual melhor do que o nosso. O auditivo, a mesma coisa, né? Tem um limite, tem uma faixa auditiva que a gente consegue perceber. Mas tem sons que a gente não consegue, porque está muito alto, está muito baixo, e a gente não consegue. Tem o cachorro, tem lá uma gama, né, auditiva maior do que a nossa, ele consegue ouvir sons que a gente não consegue. Então eu tenho essa limitação, os nossos sensores são limitados. Agora, quando eu chego aqui, aí é diferente, porque aqui não é mais ouvido, olho, nariz, boca, tato, né? Aqui tem o perispírito, né? Vocês viram isso na terceira aula, que tem a capacidade de percepção completamente e muito maior, muito mais ampliada, perceber cores que a gente não consegue perceber, sons que a gente não consegue perceber, identificar, né, ali, e vai por aí, né? Visão é muito mais completa. Então, a capacidade de percepção da realidade aqui é muito maior do que aqui. Deixa a Alicia chegar para a senhora com o microfone. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria entender, assim... Ai, me perdi um pouco. Primeiro foi uma pergunta anterior, né? Uhum. Se cada pessoa já nasce, quer dizer, esse espírito que vem para esse corpo, já nasce com esse fluido vital, a quantidade determinada, independente do que ele faça, porque você deu um exemplo de 70 para 75.
mas já nasce com esse fluido a quantidade determinada? Sim, quando... Mesmo que ele se cuide muito, ele tem aquela faixa, é isso? É isso, mas não é exato. Sim. Então, vamos supor, e o que eu vou falar agora, até deixa eu fazer logo um parênteses antes de eu falar, eu não vou estar fazendo apologia contrária a nenhuma das coisas que eu vou falar agora. Sim. Mas, por exemplo, a pessoa bebe muito, exaure fluido vital. Fuma muito, exaure fluido vital. A pessoa não faz nenhuma dessas coisas. Estou sendo bem sucinto, né? Sim. Ela economiza fluido vital. Então, dependendo de como você levar a sua vida, você vai consumir mais esse fluido ao longo dessa trajetória ou menos. Você pratica a bondade, o amor, vive amando o próximo. Vamos lá, o nosso maior mandamento: ama teu Deus sobre todas as coisas, mas ama teu próximo como a ti mesmo. Enfim, você multiplica esse fluido, ele vai render, vamos dizer assim, um pouquinho mais. Não dá para a gente dizer, vai dobrar? Não, senão a gente ia chegar em 200 anos, né? Sim, mas Não, isso explica não porque é assim. uma criança, por exemplo, vem e morre com 3 anos, com 7 anos. Aí é outra coisa. Aí pode, quer dizer, outra coisa entre aspas, né? Veio com Tudo esse se fluido relaciona. naquela quantidade. Porque estava programado para ela ter aquela longevidade. O que ela precisava aprender era naquele período ali. Puxa, morreu ainda na vida uterina. O que aquele determinado espírito precisava aprender foi aquele tempo ali que ele ficou. Então, tinha só isso. Mas sobre isso a gente vai falar nas outras aulas. E com relação aos sonhos, eu queria saber sobre, por exemplo, tem pessoas, eu mesmo tive durante toda a minha vida, hoje mais não, mas um sonho determinado, né? Então, assim, por que esse sonho se repete? A gente imagina, lógico, que seja um trauma e tal, mas como é que isso é explicado pelo Espiritismo? Aí eu queria 2h30 para conversar com a senhora sobre sonhos. A gente não vai ter esse tempo, mas eu posso dizer assim, que tem sonhos psicológicos. Eu falei que eu trazia 3 ali, né? Tem esses sonhos que são recorrentes, normalmente querem nos dizer... Aí isso não tem nada a ver com a libertação, então tem a ver com o espírito que você é. Né, que o seu inconsciente está te trazendo algo que talvez você precise se melhorar, aprender, ou se alertar para aquilo, está te trazendo algo que você precisa prestar atenção nisso. Acho que eu vou chegar para cá, que acho que eu aqui que está dando microfonia, né? Então, que você precisa, é um alerta, está tipo, olha para isso. Então, os sonhos recorrentes normalmente querem trazer essa informação. Pode ser também, por isso é que eu estou dizendo, é difícil só, né, nessa conversa a gente afirmar isso, ser assertivo. Pode ser também, às vezes, algo que você vivenciou numa vida passada, que não ficou resolvido, e que nessa vem como lembrança lá, e você, até a hora que você, opa, era isso aqui, pronto, está entendido. Aí acabou, não sonha mais. Eu já sei que levantaram o braço, mas vou contar uma coisa aqui. Minha esposa vai brigar comigo depois, mas é verdade, eu já contei isso em outras aulas. Eu era jovem há pouco tempo, e agora eu estou jovem há muito tempo, mas quando eu era jovem há pouco tempo, eu tinha um sonho, que eu sonhava com uma mulher, e que ela caminhava assim, aí ela dava uma olhadinha para trás e dava um tchauzinho e sorria. Eu sonhava, mas era direto isso, direto. Bom, eu casei, conheci uma menina, uma namorada, não sei o que, casei. Durou pouco tempo, me separei. Conheci uma outra menina, ficamos juntos, separei. Um dia eu chego no meu trabalho, olha que coisa. Chego no trabalho, aí a minha chefa falou assim para mim, olha, eu era gerente de produto, dava treinamento na empresa, né? Aí ela falou, olha, chegou uma menina nova aí, e eu quero que você dê o treinamento para ela. Quando eu entrei na sala de reunião, que eu bati o olho, eu falei, é a mulher da minha vida, é aqui o meu sonho. Nunca mais sonhei. Estou há 25 anos casado. Então,
era isso que estava querendo dizer. Ela fica com raiva quando eu conto essa história, mas é verdade, é isso mesmo que aconteceu. Eu sonhava com ela até o dia que eu conheci, parei de sonhar, acabou. Né? Talvez tivesse combinado alguma coisa lá atrás, né? Olha, a gente vai se conhecer lá na empresa e tal. Pois não. Boa noite, Luiz. Boa noite. Por gentileza, essa predileção da libertação do espírito em razão do sono seria por quê? Em razão da alteração da frequência cerebral, das ondas cerebrais? E uma outra questão que eu tenho curiosidade também. Durante esses passeios do perispírito com o espírito, eles podem ser sequestrados? O espírito? O espírito. Poderiam sequestrar nosso espírito, está passeando por aí, sei lá por onde vai. Esse mundo está tão violento, sei lá como é que está o mundo espiritual, né? Daqui a pouco sequestram a gente no mundo espiritual. Bom, se a sua preocupação é não voltar depois, não precise ficar com essa preocupação não, que você vai voltar. Agora, interessante sua pergunta. Você sabe que quando às vezes a gente diz assim, olha, eu tive um pesadelo, né? O que é o pesadelo? É um sonho que foi ruim, né? Que teve algo aterrorizante, né? De assustador e tal. Isso pode ter sido uma perseguição espiritual. Então, vamos supor que estou inventando uma história, não é para ninguém achar aqui que é isso que acontece comigo, não sei o quê. Estou inventando história, né? Só para dar exemplo. Vamos supor, né, que lá na outra vida eu tenha sido um cara... Vou colocar o exemplo para mim, que é para vocês não pensarem que é assim, que eu estou vendo aqui todo mundo, as auras iluminadas aqui, todo mundo, né, brilhante e tal, todo espírito de luz, então não tem isso com vocês, vou falar para mim. Eu fui um cara muito mau, tirei a vida de um monte de pessoas, era um cara, né, muito mal mesmo. E aí, com isso, eu conquistei um monte de inimigos, né, no mundo espiritual, um bocado de gente com raiva de mim. Aí eu reencarnei e alguns deles não, estão por lá ainda. E aí, na hora que eu vou dormir, talvez agora eu vou já misturar as suas perguntas, porque a primeira falou da frequência cerebral, né? A única relação é que você precisa que você tenha atingido aquele estágio REM, né? A frequência cerebral não é o importante, mas o relaxamento que isso promove para que haja a libertação. Aí você se libertou, né? Foi dormir, se libertou, saiu e vai passear achando que vai encontrar as flores, alguém lá daqueles que você maltratou te encontra. E aí ele não vai conseguir te sequestrar a ponto de você não retornar, mas naquele momento ali você passa maus bocados ali, querendo fugir, aquela coisa toda, porque se houver, o fato é que se houver um estímulo físico, por exemplo, se alguém, né, aquele famoso acorda, né, aquela saculejada que alguém dá na gente aqui, se houver esse estímulo físico, você vai voltar imediatamente, independente de estar sendo perseguido ou não, ou de estar no momento, porque vale para as duas coisas. Eu estou dando o exemplo em função do que você trouxe, do sequestro, entre aspas, né, por um malvadão, mas você pode estar num momento lá, numa praia, no Caribe, olha só, você, né, saiu para dormir, foi para o Caribe, está lá numa praia maravilhosa, e alguém faz assim, acorda, e você, poxa, logo agora que eu estava lá na praia, né? Então, é igualzinho. Então, não tem o problema, ou melhor, não precisa ter o medo de não voltar. Pode ter esses contatos que não são muito agradáveis? Pode, mas de ser sequestrado, não, você vai voltar. Então, não se preocupe, pode ficar tranquilo, que você vai voltar. Acho que o microfone já está ali, depois vem para cá. Já aconteceu comigo um sonho, que foi, eu comecei a sonhar, e nos próprios sonhos eu falei, é um sonho, é um sonho, é um sonho. E ficava assim, o sonho vindo, e eu, no sonho, falando, é um sonho. Quer ver que é um sonho? Você vai contar até 3 e vai acordar. Aí, eu no sonho, 1, 2, 3, eu fiz assim, ó. E acordei, eu falei, meu Deus, acordei assim, no sonho. E acordei então, dentro do sonho, porque falando, questionando, é um sonho, porque eu não queria que era pesadelo, é um sonho. Você vai contar até 3 e vai acordar. E acordei, eu levantei de pé assim, ó. É um indício muito forte disso não ter sido um sonho, de ter sido um desdobramento. Você tinha uma relativa consciência do que estava acontecendo e tal. Quer ver uma dica
mais ou menos, né, porque não dá para a gente, tem que ser caso a caso, uma dica mais ou menos é assim, aquele sonho em que você sabe que está dormindo, estou chamando de sonho, né, mas vou colocar entre aspas, você sabe que está dormindo, mas você fala assim, não, eu estou dormindo lá, mas eu encontrei essa pessoa está desencarnada, eu sei que ela está desencarnada e eu estou encontrando com ela aqui. Isso aí tem um nível de lucidez bom. Então, significa que é um desdobramento. Pode ter alguma influência onírica? Pode até ter, mas teve um nível bom. Tem um autor, que eu nem devia estar falando isso para vocês, estou correndo risco de perder meu emprego, mas eu vou contar para vocês. Tem um autor chamado Valdo Vieira. É porque não é pelo problema da dica do livro, não. É porque é para vocês verem isso mais lá na frente, não era agora ainda, no curso básico. Vai ter outras aulas, vai ter outros ciclos que vão falar, que vão se aprofundar mais nisso. Mas Valdo Vieira trabalhou com Chico muito tempo. E depois ele se desligou do movimento e fundou lá um instituto de conscienciologia, de projeciologia, e ele reescreveu muito dos fenômenos que a gente estuda aqui através do Espiritismo, ele reescreveu isso, tentando ancorar isso à ciência e não à religião. Então, Valdo cria uma escala de lucidez, que ele vai dizer assim, quando você se percebe, que é o mais comum, você se percebe nesse sonho, não, eu estou sonhando, vou contar até 3 e eu acordo, e você 1, 2, 3 e acordou, foi um desdobramento, mas teve lá, vamos supor, 20% de lucidez. Não, você se percebeu saindo do corpo e você foi a algum lugar e lá você não sabe o que aconteceu, quando você vê, você acordou. Opa, teve um nível de 40%. Estou chutando os números aqui, porque a escala, só para entender como é que acontece. Agora, você teve a percepção da saída do corpo. Você viu lá, opa, meu corpo está ali, até já. Aí você vai lá, faz alguma coisa, conversa com pessoas, não sei o quê. Você sabe o seu caminho de volta. Depois você reacoplando o corpo. Opa, esse foi 100% de lucidez. É muito raro, né? Só para entender, é muito raro. Mas é possível, acontece. Tem projetores, né, que relatam essa experiência de total lucidez, desde a saída do corpo até o retorno. Então, o seu relato, ele dá indícios de uma lucidez a respeito disso. Então, parece ser um desdobramento, né, dentro dessa escala de Valdo, né, talvez aí 10%, 15% de lucidez, mais ou menos isso. Obrigada. Acho que é aqui, né? Poxa, era exatamente a experiência muito parecida com o que ela relatou. Tá vendo? Aí é um outro fenômeno chamado mediunidade. Ela captou ali e falou. Justamente, você já respondeu. Já respondi. É aquela questão, eu estou dormindo, mas eu sei que eu estou sonhando. Alguma coisa naquela experiência, diz assim, não, isso é um sonho. Ou, de repente, eu digo, não, essa pessoa já desencarnou. E aí dá um susto ou alguma coisa assim, você percebeu que é um sonho, não é a realidade. Mas é um indício, você já é um indício respondeu. Forte, vamos dizer assim, né? Porque, de novo, eu posso falar, não posso afirmar, porque a gente precisa analisar direitinho os fatos, né? O fenômeno em si, mas é um indício muito forte disso ser um desdobramento com certo nível de lucidez. Ok, já está respondido. Obrigada. Então, joia. Pois não. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta e trazer um relato. De acordo com o estudo, o conhecimento das pessoas que hoje é o caso de professor como o senhor e outros mais, adquiriram Poxa, eu fico honrado de ser chamado de professor, mas senhor não precisa. Professor que você está dando uma aula para a gente, entendeu? Então, assim, chegar a ter o conhecimento e adquirir a informação de como se elevar a se separar da matéria, o corpo, do pé direito e do espírito, para se deslocar até um certo local, levar um recado, que é aquelas pessoas que hoje ela tem um pouco de conhecimento de ver o espírito, de conversar. Pode chegar a esse ponto? Pode. Chama-se o exercício ou a manutenção do seu estado vibracional.
Vou contar hoje, eu tô nostálgico, né? Estou relembrando de quando eu era jovem há pouco tempo. Eu vou contar que quando eu era jovem há pouco tempo, bem pouco tempo mesmo, o meu pai, aliás, eu já contei isso aqui em outras aulas, o meu pai era militar. E acho que ele chegava em casa e achava que tinha que fazer ordem unida com a gente, né? 3 meninos, 3 filhos. E aí, de noite, ele colocava a gente para rezar. E não era rezar só ali, rezar não, tinha que ajoelhar do lado da cama, botar a mãozinha assim e rezar, né? Pai Nosso, Ave Maria e tal. E aí, imagina, 3 meninos, eu sou o mais velho. 3 meninos, né? A gente ficava com raiva até, né? Dele obrigar a gente a rezar ali. Só que o que nós não sabíamos é que o que ele queria, e ele já sabia, o que ele queria naquele momento é que através da oração a gente fizesse uma elevação do estado vibracional. Porque imagina, menino voltava pensando na balada, naquela época nem falava balada, né? Pensando na farra, pensando na festa, sei lá, na menininha que tinha conhecido. Enfim, era através da oração você elevar a sua vibração. E quando você eleva a sua vibração, você naturalmente se desloca, né, nessa separação, nessa libertação parcial, você desloca a um estado, a um espaço compatível com a sua vibração. Então, a melhor maneira de elevar essa vibração é através de uma oração, através de algo, né, de um exercício de relaxamento, de respiração, que te leve a esse estado. Bom, isso é uma coisa. Agora, outra, é possível você fazer isso intencionalmente? É possível. É aprender a técnica e exercitar. Então, o Adenauer conta aqui, quando ele era jovem também, ele fazia lá um exercício que ele acha que aquilo foi que relaxou os enlaces, né, para ele poder desdobrar com facilidade hoje e tal. Então ele conta, e isso são experiências pessoais. Para cada um de nós talvez tenha uma maneira, mas é possível sim. Você pode, inclusive, também está cedo, né? Estou contando para vocês um monte de coisa aí que era para depois, mas quando vocês chegarem no ciclo 10, que é daqui a pouco, né? Passa rápido, o Roberto acabou de falar aqui, né? Já estamos na aula 5, começou ontem e a gente já está na 5ª aula, né? Então, quando chegar no ciclo 10, que encerrar a ULIA, aí a gente tem alguns cursos de temas transversais. Tem um que é o GED, que é o grupo de estudos em desdobramento, que vai falar só disso, e vai treinar, vai ensinar exercícios, vai ensinar técnicas de respiração, e, enfim, vai dar as dicas todas, talvez, para isso que você está querendo saber se a gente consegue alcançar. Consegue, com certeza. Não, na verdade, o relato é o quê? Há 21 anos atrás, eu tinha lá por meus 16 anos, eu estava no Mato Grosso, e lá, telefone celular era difícil, só tinha um telefone que estava em contato, e eu conhecia outras coisas, minha mãe mora aqui na Bahia. Então, eu estava muito distante para ela saber e me dar um recado por telefone, para que fulano não chegasse até ela da forma que ele veio. Então, assim, ele não chegar, ele não vir dessa forma e vir pessoalmente, porque ela ia atender ele da melhor forma possível que ela pudesse atender. E aí eu fiquei, como é que ela sabe o nome dessa pessoa? Como é que ela sabe quem é fulano? E eu nunca falei no nome do cara. Eu cheguei para ele e falei, minha mãe disse que é para você chegar, se quiser falar com ela, você pode viajar, ela vai lhe atender de uma boa, ela vai lhe atender lá e você vai pessoalmente. E assim ele disse, ok, eu vi que eu vou pessoalmente até ela. E assim, isso, eu tinha uns 16 anos, eu fiquei intrigado, eu fiquei sempre querendo buscar informação, como pode chegar a um ponto desse e se realmente existe. Então, hoje eu estou buscando essas informações, entendeu? Somente isso. Então, eu vou te dar uma boa notícia. Você vai encontrar 99% das respostas ao longo da ULIA. Então, a gente vai ter 5 anos, no mínimo, para você ir sabendo sobre isso. Mas eu tenho certeza que você vai chegar quase lá. Por que eu não falei 100%? Porque tem uma parcela que vai ser a da sua vivência, né, da sua experiência. Essa ninguém pode te ensinar, é você que vai. Aliás, acho que até eu coloquei
uma parcela pessoal pequena demais. Acho que é um pouco maior do que isso. Mas, enfim, tem uma parte que é a sua vivência que vai fazer com que você chegue a essa conclusão. Por mais que te entreguem todo o material, todo o conteúdo, mas tem a sua parte que tem que ser vivida, né? Ok, vamos... então só mais essa aqui para a gente avançar. É porque eu soube que a gente hoje vai até 1h da manhã, então, não sei se o pessoal já encomendou a pizza, né? Pois é. Rapidinho. Ô Luiz, quem faz o desdobramento, alguém pode ter a capacidade de ver aquela pessoa fazendo esse desdobramento? Então, aí você mixou aí vários fenômenos, mas pode sim. Mas, por exemplo, olha, deixa eu ver seu nome aqui. Flaviana? Flaviana, você... Licença, não deu para ouvir daqui a pergunta da colega. A pergunta da Flaviana foi o seguinte: se ela desdobrada pode ser vista por alguém, não é isso? Então vamos lá. A Flaviana agora senta ali, começa a fazer um exercício de respiração, atinge lá o relaxamento necessário, aí o perispírito começa a se expandir, pluf, saiu. O corpo fica aqui, descansando, e a Flaviana vai lá na secretaria, vai falar com a Marília, da matrícula dela, do ciclo 2, já está querendo ver a nota e tal. Beleza. Nesse trajeto, Aí ela pode ver. Ela é médium. Através da mediunidade, porque aí não é com o olho normal, né? Aí é através da mediunidade, ela pode ver. Porque quando você está fora do corpo, você se porta como um espírito desencarnado. A gente sabe que não está, porque você está ligado ao corpo pelo cordão de prata, né? Mas você vai aparecer... Por exemplo, aquela senhora que entrou ali agora de vestido verde. Não vi, né? Ninguém viu? Hã? Não, daltônico não. Verde. Verde, vestido verde. Ninguém viu? Bom, nem eu vi, mas seria assim, né? Então a gente não veria, porque ninguém aqui está mediunizado. Mas um médium com essa capacidade de evidência poderia ver. Bom, aí que eu falei, você misturou um monte de fenômeno. Qual é a outra possibilidade? Aí, se esse perispírito estivesse materializado, aí envolve ter um outro, pelo menos mais um médium, chamado de efeitos físicos. Aí outra coisa, também sobre isso a gente vai falar em outras aulas mais na frente, quando falar de médios e mediunidade. E aí esse médium doa um fluido chamado ectoplasma, esse perispírito se densifica, aí todo mundo consegue ver. Quando eu tinha 16 anos, eu dividia meu quarto com uma prima minha, né? Era uma suíte, e minha cama, e do lado a cama da minha prima. E aconteceu algo semelhante. Eu olhei para a cama, vi ela levantando e entrando no banheiro. Quando eu vi ela entrando mesmo no banheiro. Quando eu virei e olhei para a cama dela de novo, ela estava dormindo. Ela estava deitada. Aí aquilo me assustou. Eu falei assim, vixe, que rapidez! Foi no banheiro e já voltou e está deitada? Mas só que eu não sabia nada sobre isso. Você viu o perispírito. Sabe o que isso significa? Uma boa notícia para você. Você é médium. Aí só agora, com essa idade, foi que eu vim lembrar esse caso e tentar entender o que foi que aconteceu. Mas você viu o perispírito dela no momento da libertação, né? No momento da saída do corpo. Bom, então vamos avançar um pouquinho mais aqui, porque acho que ainda estou no 4º slide, tem 432, vai demorar um pouquinho. Então, o terceiro, os sonhos espirituais. Aí, nesse caso, a gente já falou bastante, mas vamos só terminar de ler o texto, né? Então, são lembranças da nossa vivência real. Então, ali não é algo do passado, é aquilo que... Então, o quadrado aqui da dimensão física, relaxamento do corpo, projeção da consciência. Aqui eu estou vivenciando alguma coisa. Encontro pessoas, converso, enfim... vivendo alguma coisa. Aí, quando eu voltar para cá, eu vou me lembrar do que eu vivi ali. Então, é o que ele está dizendo. Então, são recordações de encontros
de estudos que participamos, conversas, tarefas que desenvolvemos. Podem ocorrer também perseguições, olha o que perguntou lá atrás, né? Podem ocorrer perseguições e acontecimentos desagradáveis, sempre em função da nossa sintonia espiritual. A mais ampla exteriorização do perispírito que você está, né, fora. E aí o coronel que obrigava a rezar na hora de dormir, né? Por quê? Porque se você melhora a sua vibração, se você eleva a sua vibração, certamente e naturalmente você será atraído a uma instância espiritual melhor, mais elevada, né? Onde talvez essa perseguição não alcance, não vá conseguir chegar lá. Então, já está aí a dica, né, de fazer uma prece, né, se conectar de forma, né, salutar antes do descanso do corpo físico, promove essa elevação do estado vibracional. Bom, o sonambulismo. Então, o sonambulismo é um estado parcial de emancipação do espírito, em que, às vezes, ele consegue utilizar-se do seu próprio corpo e estabelecer relativa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Bom, a gente está falando aqui do sonambulismo espiritual, porque não é para confundir, né, com o sonambulismo patológico, pode ter uma doença do distúrbio do sono e tal, né? E tem também aquele outro sonambulismo que é aquele que eu faço, porque vocês estão vendo que eu estou em forma, né? Em forma, e é um esforço danado de fazer dieta. Aliás, lá em casa é o tempo todo dieta, dieta, dieta. Mas, de vez em quando, aparece uma torta de chocolate na geladeira. E aí, de noite, né, o sonambúlico vai lá na torta de chocolate. Né? Então, tem esse sonambulismo também que é de sem vergonhice. Não é esse que a gente está falando. A gente vai falar do sonambúlico, que é o próprio espírito se apropriar do corpo fora dele. Então, em separação, Lícia tem uma pergunta ali. Aí, o espírito que eu sou, né, no momento em que o corpo está dormindo, eu me aproprio do próprio corpo e eu vou conduzindo ele aqui para ele fazer alguma coisa. Sabe aquele negócio ó, como é que eu estou falando? Aquilo que acontece, que às vezes você de noite vai no banheiro, volta, você não lembra disso, mas alguém vai dizer, peraí, você levantou, você bebeu água, voltou, você não lembra disso? Não. Você foi no banheiro, não lembra disso? Não. Né? A pessoa parece que está... esse sonambulismo, é o próprio espírito se apropriando do corpo. Então é isso. Pois não. Olá. Eu sei que o tempo está bem corrido, então eu queria aproveitar para parabenizar pelo tema e dizer que eu estou achando fantástico. A minha pergunta tem relação com o slide anterior sobre sonhos espirituais, com base em experiências minhas mesmo. Na época da pandemia, eu deixei de atender em consultório e eu passei um período fazendo atendimento a domicílio. Em uma determinada circunstância, eu tive um sonho. Eu tinha, na verdade, um agendamento e no dia marcado, a pessoa me passaria a localização. Na véspera do atendimento, eu sonhei e eu indo até a residência, passando por caminhos muito estranhos, encontrando pessoas que não eram compatíveis muito com a população aqui. E eu achei muito estranho o percorrer do sonho inteiro. No sonho, eu não cheguei a fazer o atendimento. Não, estou ouvindo, mas está falhando. Eu voltei porque eu fiquei com muito medo com os caminhos, com as coisas que estavam acontecendo, e eu não fiz, eu fui embora. No dia seguinte, a cliente me mandou a localização, e quando eu adentrei ao condomínio, que eu fui percorrendo, dirigindo, eu comecei a ter as mesmas visões, eu comecei a ter as sensações, e eu comecei a perceber as pessoas que eu tinha visto no sonho ali no condomínio. Os caminhos, as ruas, tudo era muito igual. E a sensação era a mesma do sonho. Então eu desisti. Tudo que eu vivi no sonho, eu fiz nesse dia. Eu cancelei o atendimento, eu fui embora, eu fui com medo. E eu queria entender se isso seria um sonho espiritual. Não, isso seria ansiedade.
Você não esperou, você foi antes lá. Você tinha que esperar para ir fisicamente. O nome disso é ansiedade, não é outra coisa. Mas era tudo muito... Pode acontecer sim. Eu estou brincando, claro, né? Agora não vai procurar o psicólogo por causa disso, né? Mas, de certa forma, sim, você se antecipou, porque você... perispiritualmente, né, foi até o local lá. Pode ter uma infinidade de motivos. Qualquer coisa que eu fale aqui é o que eu posso estar pensando aqui agora. Não quer dizer que o que eu vou dizer é uma verdade do fato que ocorreu com você. Primeiro porque a gente teria que, de novo, né, teria que analisar isso direitinho, entender em que condições aconteceu, como aconteceu, quais os motivos que fizeram acontecer isso, porque pode ter sido uma conexão que você fez, às vezes pela necessidade, não sei qual é o tipo de atendimento, mas pela necessidade daquela pessoa, você então vibracionalmente foi atraída para lá. Então, enfim, como um alerta, de repente, você não conseguiu fazer o atendimento, porque teve perigos ali, te mostrou isso antes, né? Eu brinquei, né, que foi a sua ansiedade, antecipou os riscos, os perigos, enfim, tem uma infinidade de coisas que poderiam ser, né, e que é muito difícil a gente dizer. Mas o fenômeno é esse, o fenômeno é o que a gente está falando nessa noite, que é a emancipação da alma, que é a libertação parcial, e você se antecipou de ir até lá, até o local fora do corpo. Né? E tem também um nível de consciência aí importante, porque você se lembra disso, né? Você relatou, né, o que ocorreu antes de você ir lá com o corpo físico. Então, tem um nível de lucidez nesse desdobramento aí importante. Bom, mas vamos avançar um pouco mais então aqui, porque aí voltando a falar do sonambulismo, então esse é o tipo de sonambulismo que acontece quando o próprio espírito se apropria do corpo da própria pessoa e faz atividades, né? Uma vez me contaram, né, e eu a partir daí tomei uma providência, né, que se a pessoa de noite, se alguém pegar um sapato, colocar no peito, a pessoa levanta e começa a falar tudo do sonho, né? Aí eu falei do que aconteceu no dia. Eu passei a trancar com cadeado todos os meus sapatos lá, porque vai que a minha esposa resolve fazer um negócio desse. Já pensou? Está tudo trancado com cadeado, que é para pelo sim, pelo não, né? A gente fala isso. Mas é claro que é brincadeira, porque não é bem assim. Mas eu já ouvi minha esposa falar assim, não, mas você levantou, pegou minha água, porque ela tem lá uma garrafinha de água lá do lado da cama dela, você pegou a minha água e bebeu? Foi, eu não vi, tal. Então, esse é o tipo de atuação do espírito sobre o corpo. Pode haver uma obsessão? Pode nesse momento, né, aquilo que a gente falou, se o seu estado vibracional permite, né, que outros espíritos numa frequência ruim, vamos dizer assim, baixa, né, queiram acessar isso, ele pode te induzir, inclusive, a fazer coisas. Né? O meu obsessor, por exemplo, me induz a comer torta de chocolate de noite, né, para fugir da dieta, não tem jeito. Ele fala, eu acho que isso é uma maldade, mas ele faz isso. Né? E aí a forma que eu tenho também de me defender no dia seguinte, falo, não fui eu, foi meu obsessor que fez eu ir lá comer a torta. Né? Então agora já comi. Então, brincadeira, nada disso não, gente. Mas pode ter uma influência de um outro espírito? Pode, mas aí a gente está falando já de outra coisa, né, João? Você está misturando os fenômenos. Bom, o sonambulismo é um estado de independência do espírito, mais complexo, mais completo que no sonho, um estado em que maior amplitude adquirem as faculdades. A alma tem, então, a percepção de que não dispõe no sonho. É um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo, os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores, ocorre durante o sono, quando o espírito necessita do corpo para executar uma tarefa. Isso normalmente, se ganhar um beliscão ali, você não está sentindo, é o que está querendo dizer, né? Que tá as funções sensoriais, as motoras não, porque você levanta, anda, né? Mas as sensoriais normalmente estão cognitivas, estão fora, você não tem a percepção disso ali, nesse momento.
o sonambulismo e a mediunidade sonambúlica. Então, aquela que a gente falou, que aí agora há uma interferência de um outro espírito e não do próprio espírito. Não é a minha ação sobre o meu corpo, e agora tem uma interferência de um terceiro. Então, na mediunidade sonambúlica ocorre um fenômeno análogo. Só que não é o espírito do médium que passa a controlar o corpo, mas sim outro. Daí que o fenômeno passa a ser mediúnico. Só que o que se obtém, via de regra, não é um passeio do corpo, mas uma comunicação, num estado em que o médium se encontra completamente inconsciente. Então, é aqueles casos que você começa a falar, a relatar coisas, né? Normalmente, para esse tipo de sonambulismo mediúnico, você não vai fazer coisa, vai levantar e sair, e sim falar, né? É a hora que aproveitam para dar uma determinada comunicação, né? Sem botar o sapato, né? Vai espontaneamente lá. Esse negócio de sapato é brincadeira, viu, gente? É mentira, não é... Não vão ficar com isso na cabeça, não. Mas o professor falou. Não, é brincadeira, não tem negócio de sapato, não. Bom, e aí o desdobramento, que a gente já falou bastante dele, né? Todo mundo já sabe tudo de desdobramento. Vamos esperar depois do ciclo 10 para fazer o curso de desdobramento, mas só o texto dele aqui, de Adenauer, né? De forma consciente, sendo possível que escolha livremente o que fazer e aonde ir. Esse fenômeno é conhecido com o nome de viagem astral ou desdobramento, onde o espírito guarda nítida e vívida impressão de quase tudo que ocorreu durante aqueles momentos que passou em um estado alterado de consciência. Muitas vezes, e até me lembrei disso agora, me ocorreu nesse momento, muitas vezes, a gente, quando acorda, você quer racionalizar aquilo que você viveu. Só que o que acontece é que aqui, lembra que eu falei dos sensores que percebem essa realidade? São muito mais completos. Então, aqui eu estou vendo em 4 dimensões. Aqui eu estou percebendo em 3. Então, por exemplo, você vê uma água, aí você vai dizer assim, não, a água é translúcida, mas ela é leitosa, ela é desse jeito, é daquele jeito. Aí, quando você está aqui, você quer relatar aquilo que você viu lá e que viveu, e te falta vocabulário, te falta um parâmetro para você conseguir explicar aquilo, porque você viveu aquilo numa outra dimensão. Então, aqui vai te faltar parâmetros para isso, e às vezes você não tem palavras, não tem na nossa linguagem como explicar isso aí. Então, é o que ocorreu fora do corpo físico, né, em outra dimensão. Então, durante o sono, o espírito desprende-se do corpo devido aos laços fluídicos estarem mais tênues. À noite é um longo período em que está livre para agir no outro plano de existência, porém variam os graus de desprendimento e lucidez. Nem todos se afastam do seu corpo, mas permanecem no ambiente doméstico, temem fazê-lo, sentir-se-iam constrangidos no meio estranho, aparentemente. O que esse texto está querendo dizer? Que todo mundo, então, sai daqui e vai para o Japão? Não, todo mundo se liberta, isso sim. Agora, pode ter se libertado, mas ele fica por ali mesmo. Não foi para nenhum outro lugar. Aí, quais são as influências ou que lembranças você vai ter no dia seguinte? O que foi sonho, o que foi expulsão, vamos dizer assim, do inconsciente. É o que você vai lembrar no outro dia. Então, ali está dizendo, só porque a pessoa se sentiria constrangida num ambiente diferente, não quer dizer que isso seja uma regra. Isso pode ser, né? Mas não quer dizer que seja uma regra. Bom, a catalepsia. Outros estados que característicos de uma emancipação do espírito ocorrem nos casos da catalepsia, a morte aparente ou nos comas. Bom, mas na catalepsia tem uma coisa interessante, porque o seu sistema corpóreo está todo funcionando normalmente, mas você está, né, numa outra... Né, aliás, eu vou lembrar aqui, a minha avó dizia assim, esse menino não está aqui, está longe. Né? Quando a gente para assim, que fica... Né, parece que está longe, e de fato está, porque você está onde a sua mente está. Né? Então,
Aí, uma curiosidade, o que acontece? Século XVII, olha o que o pessoal inventou ali, uma urna que tem ali uma torre com um sino. Por quê? Porque a catalepsia hoje é difícil de diagnosticar, mas há muito tempo atrás era muito pior, né? O cara colocava o espelhinho aqui para saber se estava vivo ou não. E a pessoa com um metabolismo muito baixo dá, de fato, a impressão de que ela morreu. E aí o que fazia? Vai sepultar essa pessoa. E aí, aliás, tem até um caso, né, de um brasileiro, acho que era cantor, né, que depois, nunca lembro, Sérgio Cardoso, eu nunca lembro o nome dele. Não é do meu tempo, não. Brincadeira, assim. Pois é, e depois relataram, né, que estava arranhado, ele estava de outra forma, sei lá, porque era cataléptico, né? Então, aquela urna ali, se o cara acordasse, né, depois que estava enterrado, ele puxava a cordinha, aí o sino tocava, pronto, aí o coveiro ia lá e tirava ele. Aí daí veio aquele termo lá, né, foi salvo pelo gongo, olha de onde vem, ó, né, porque, imagina, foi salvo pelo gongo se eu não fosse o coveiro, porque se fosse eu, tocou de madrugada, ó, era eu que ia lá pegar, é ruim, não ia mesmo. Então, mas a ideia é boa, né, a ideia é boa de tirar. E a catalepsia é isso, é esse estado, né, que o metabolismo fica tão baixo e o espírito nesse momento está fora do corpo, né, não está atuando ali. A letargia. Então, a letargia é a perda temporária e completa da sensibilidade dos movimentos por causa da fisiologia não identificada, levando ao indivíduo a um estado mórbido em que as funções vitais estão desaceleradas. Isso aí acho que se aplica mais àquilo que eu acabei de falar, né? Às vezes você senta aqui e você está olhando por um horizonte que você não está vendo nada aqui, você está longe, né? Então, de fato, o espírito está onde você está pensando naquele momento. Essa é a hora que as pessoas falam, nossa, o fulano está longe aqui, está aqui, mas não está aqui, né? Então, essa é a letargia. Então, é um estado de sono profundo, no qual as funções orgânicas apresentam aparentemente interrompidas, entre elas as de respiração e circulação. Aí, outra questão, o coma. Então, quando tem uma pessoa querida nossa, né? Às vezes um ente querido que está lá no hospital e que está nesse estado de coma, que, aliás, está ali do lado, eu até não fiz esse acompanhamento com vocês, olha, mas em todos os slides mostrou o momento, né, o que causa a estada fora da libertação, se ela pode ser parcial ou total, né, nesse caso parcial, mas ela pode ser espontânea e pode ser provocada, porque o coma pode acontecer por um trauma, a pessoa sofreu um acidente e entrou em coma em função daquele trauma, mas ele pode ser induzido também por medicação. Então, foi provocado nesse sentido. Para tratar essa determinada patologia, os médicos vão induzir, né, através de drogas, de medicação, um coma para que ele fique melhor, né, para favorecer lá o tratamento. Então, ele pode ser induzido. E, nesse momento, o espírito está fora do corpo. Ele não necessariamente pode estar longe dali, ele pode estar na proximidade, mas ele está fora do corpo. E aí qual é o detalhe? Às vezes, né, quando tem uma pessoa querida, e a gente vai no hospital, e a gente até queria falar alguma coisa para aquela pessoa, mas fala, nossa, mas ela está aqui inconsciente, então, aí não fala, aí a gente fica com aquilo e não fala, né? Então, a partir de hoje, não fiquem com aquilo, falem tudo o que vocês quiserem, porque muito provavelmente ela não vai ouvir pelos sentidos, né, pelos órgãos físicos, mas ela vai sentir pela percepção daquilo que você está dizendo através do perispírito. Então, vai chegar a essa pessoa. Pode falar tudo que você queira, declarar o seu amor, né, fale o que quiser, né, porque vai chegar para essa pessoa, independente dela estar naquele estado aparente ali, né, de não consciência, mas ela vai chegar para ela. Bom, e aí, depois disso tudo, o estado de libertação total, aquele, então, que é uma pergunta aqui? Antes da gente falar do desencarne, antes de morrer. Eu tirar uma dúvida. Pois não. Por que o espírito se afasta sendo uma doença física?
tanto no caso da catalepsia como nesse outro caso. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Por que que ele se afasta? Sim. Não é pela doença, é porque ele se afasta, porque isso ocorre, Não, independente de doença. O que eu estou dizendo é assim, sendo uma doença física, o natural não seria que o espírito estivesse com o corpo? Por que se a pessoa está em coma ou numa catalepsia, ele se afasta? Entendeu? Então, mas o afastar não é porque está em coma, não é porque está com a doença. Ele se afasta naturalmente, até no sono. O sono não é doença nenhuma. Se ela foi dormir e o espírito se afasta. É porque esse afrouxamento acontece naturalmente quando há um nível de relaxamento do corpo. Então, independente de estar com a doença ou não, isso acontece. Quando a gente traz o coma, a catalepsia, eu até nem trouxe, mas a síncope, né, os desmaios, naquele momento do desmaio, o espírito se liberta parcialmente. Porque o corpo não oferece condições de atuação para o espírito, ele se liberta. Não é por causa da doença, é porque se o estado de relaxamento for tal, ele já promove o afastamento. E quando esse espírito está afastado, não nesse caso, mas no anterior, no tema anterior, ele pode cometer coisas que independem da vontade do corpo físico, eu digo assim, daquela pessoa. Também não sei se eu entendi. Eu estou deitado aqui, o espírito se afasta, se afastou. E ele pode levar, quer dizer, porque aí ele precisaria do corpo, né? Para cometer um crime, uma coisa desse tipo. Ele precisaria do corpo. Sim, é mais provável. Ele pode exercer uma influência desse tipo? Pode, se ele for uma pessoa desse tipo, porque não é porque está no corpo ou fora do corpo que ele vai mudar. Aliás, a gente vai falar... Não é isso que eu falei, né? Eu me expressei mal. Um outro espírito pode influenciar esse espírito a cometer um crime? Pode. Pode? Pode. Chama-se obsessão. Esse é o caso da obsessão. Então pode sim, pode influenciar um outro a fazer coisas que... Bom, aí eu vou dizer assim, que ele não faria? Não, faria, porque a obsessão... Também, estou dando spoiler de outras aulas, tá vendo? O pessoal vai puxar minha orelha depois. Já dei um monte de spoiler aí, né? Já vão brigar de qualquer jeito mesmo, então vou dar mais esse. Né? Quando se falar sobre a obsessão, vai ter uma aula que vai falar de obsessão e desobsessão, né? O que acontece para estar obsediado e como é que faz para desobsediar, né? A gente vai ver que isso tem a ver com o seu estado vibracional. Então, aquilo que a gente brinca, né? Eu já vi pessoas falando assim, não, puxa, Luiz, você trabalha no centro? Trabalho. E tem desobsessão? Não tem. Não, eu vou lá que eu estou precisando tirar o coisa ruim. Fala, mas peraí, o que é isso? Eu tenho que ir lá porque eu quero tirar o coisa ruim. Rapaz, aí quando ele vem para cá e estuda, ele vai descobrir que o coisa ruim é ele. Por quê? Porque ninguém tem aquilo, ninguém atrai aquilo que não é. Então, se ele atraiu coisa ruim, que ele está chamando, é porque ele também é o coisa ruim. Porque ninguém atrai aquilo que não é. Então, é esse o detalhe, né? Então, quer dizer, se uma pessoa durante o sono atrai um espírito que pode influenciá-la a fazer alguma coisa, é porque ele é capaz de fazer, porque ele tem isso na vibração dele, ou no modus operandi dele. Talvez, vamos sair da papo para muitas horas. Um caso assim, vamos supor, um casal, né? E aí um deles tá assim, tem uma vida desregrada, né? E o outro também não sofre pela proximidade, não sofre também essa obsessão? Normalmente os maridos, né, sofrem isso, né? Olha que eu vou apanhar aqui. Não, brincadeira. Mas assim, não pode sofrer essa obsessão, dormir quando vai dormir, tá aí. Já que o espírito está ali, ele pegar qualquer um dos dois, tá entendendo? Entendi. Mas, assim, o que não é meu, não é meu. Então, por mais que o meu cônjuge, o amigo, amiga, né, tenha
algo, claro, aquilo pode resvalar um pouquinho para você, mas não é para você, é do outro, né? Então, essa interferência pode acontecer, mas não é seu. Então, quer dizer, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, se tem algo que é do outro, mas você está sofrendo aquilo, não. O que é do outro é do outro. Agora, você pode estar participando, sabe por que motivo? Para aprender alguma coisa. Então, sabe quando a gente fala assim, olha, eu mesmo falava muito isso, a minha sogra teve uma doença crônica e viveu, acho que 8, 9 anos conosco, né, na minha casa, com essa doença crônica. E ela falava assim, nossa, eu joguei pedra na cruz. Aí eu dizia para ela, olha, se a senhora jogou pedra na cruz, eu e a sua filha, a gente estava lhe dando as pedras para você jogar. A gente participou do processo. Porque agora a gente está participando desse processo junto também. O principal aprendizado era dela, mas todo mundo que estava em volta ali estava aprendendo também, vivendo aquilo. Então, isso pode interferir o outro? Sim, positivamente e negativamente. Pode sim, mas o processo é da pessoa, o processo é dela. Então, se tem uma pessoa que tem um obsessor aí, que faz essa pessoa sair de si, etc., é um processo daquela pessoa. Você está próximo dele, você está aprendendo alguma coisa em função disso, mas o processo não é seu, é do outro. Não sei se era isso? Era, né? Então tá bom, que agora eu fiquei na dúvida se eu entendi a pergunta, mas ok. Bom, então agora a gente vai falar do desencarne. Morremos então agora, né? Então, é a saída definitiva do espírito do corpo físico, que se dá com a morte desse, né? Consequentemente, a desencarnação do espírito. Então, esse aí é aquela hora que a gente chega àquela conclusão. Morte ou desencarne, as duas coisas estão certas. Pô, se a gente está se referindo ao corpo, morreu. Se a gente está se referindo ao espírito, desencarnou, saiu. O espírito não morre, né? O que morre é o corpo. E quando há essa libertação total, só quando acontece isso. A ruptura total lá do enlace, né? Que é o cordão de prata, quando ele é rompido, pronto, aí sim a gente tem o desencarne. E ele pode ser de várias formas, né? Mas quando a desencarnação ocorre de forma provocada, decorrente da eutanásia, do homicídio, do suicídio, o espírito perturba-se face ao desconhecimento do significado da vida e do corpo. Então, há uma perturbação para o espírito no pós, né, dessa ocorrência. E ele pode ser, como eu mencionei antes, né, o desencarne pode ser espontâneo ou provocado. Eu acho que eu me lembro alguém por ali que perguntou em relação a, poxa, mas isso é planejado, mas independente de plano ou não, né, quando há uma morte natural, então isso é espontâneo, cessou, falência total dos órgãos, né? Então é um desencarne natural, aquilo chegou a esse momento para que a libertação ocorra. Ou não, ou foi algo que aconteceu, foi por imprudência, imperícia, foi por um crime, né, que é um homicídio, ou pelo suicídio, aí está provocado. A gente cessou a vida antes de que ela ocorreria naturalmente. Então, a morte do corpo físico é a extinção da vida corpórea, a libertação total do espírito. E isso ocorre quando a gente fala de desencarne, né, da morte natural, ele vai ocorrendo numa sucessão de funções, porque eu falei para vocês do cordão de prata, né? Mas eu tratei ele como um cordão, né? O cordão de prata. Na verdade, ele não é só isso, porque por ele passam uma infinidade de informações. E essas informações se conectam aos sistemas. E quando há um desencarne natural, esses sistemas vão sendo desligados gradativamente. E o primeiro deles, logo que vai ser desconectado, é o motor. Então, a pessoa já não consegue mexer o corpo. É a primeira coisa que acontece.
mas as funções cognitivas, fisiológicas ainda estão ativadas, aquilo ainda está acontecendo. Aliás, muito semelhante a isso, né, vou fazer um parênteses aqui, voltar na questão do desdobramento, porque muito semelhante a isso, talvez, não sei se já ocorreu com algum de vocês, mas é possível, você vai dormir, deitou lá na cama, e aí, na hora que está dando aquele momentozinho do espírito se libertar, sair do corpo, você está com certa consciência disso, aí você percebe que você está consciente, mas você não consegue mexer o corpo, dá aquela sensação de paralisia total. E aí você não consegue mexer o corpo e fica naquela dúvida, será que eu morri? O que aconteceu? E aí pronto, vê o pânico. Aí o que acontece? Você volta para o corpo. Né? Então esse seria o momento da saída do corpo. E aí a primeira coisa que acontece é o desligamento das funções motoras. Você não mexe mais, você não consegue mexer o corpo físico. Mas isso traz um medo, né? Traz um pânico. Aliás, é uma das âncoras que nos atrela a retornar para o corpo físico. Se nesse momento, você conhecendo o processo, se nesse momento você fala, não estou morrendo, estou só desdobrando, né? Então, se deixar a coisa acontecer, você sai, pronto. Mas o medo, às vezes, te puxa para voltar para o corpo, né? Então, o primeiro momento é o desligamento das funções motoras. Aí, o centro vegetativo, a sede das manifestações fisiológicas, que esse centro é mais ou menos no baixo ventre. Aí depois, na região torácica, tem o centro emocional, a sede dos sentimentos e do desejo. E, por final, na região cerebral, que é o centro mental, né, que é a sede do espírito. Inclusive, quando a gente fala, né, quando a gente ouve falar, olha, essa determinada pessoa teve uma morte cerebral. Quando fala, olha, teve a morte cerebral, porque aquele enlace ali já se desligou. E se ele já se desligou, é irreversível, não tem mais o que fazer. Então, aquele espírito ali vai desencarnar, porque não tem. Só que o enlace que liga a função cerebral, né, o que liga a mente ao cérebro, já está desligado. Os outros, ele pode estar ainda com funções, está respirando, né, os órgãos estão funcionando ali, mas ele já não tem mais jeito de voltar, não tem mais como ocupar aquele corpo ali por mais tempo. Até aí tudo bem, gente? Está todo mundo entendendo como é que é morrer? Mas não fiquem com vontade disso não, porque quando a gente fala, né, que isso aliás é importante, né, essa educação para a morte, mas não é para a gente ter desejo disso não. Eu tive uma amiga recentemente que estava com câncer e já estava muito bem com essa questão da morte e tal. E ela me relatou que ela, por 2 vezes, ela se sentiu do outro lado, viu inclusive o próprio corpo e voltou por causa da mãe, que não aceitava. Ela tinha 36 anos, então a mãe não aceitava de jeito nenhum, e ela me disse, eu não posso ir por causa da minha mãe, porque minha mãe faz tanto escândalo, tanto chororô, tanta coisa, era um desespero tão grande que eu precisei voltar. Existe essa coisa desse controle? Me dê só Aula 6, a gente vai falar sobre reencarnação e ciência. Aí nessa aula a gente vai falar sobre um fenômeno chamado EQM, experiências de quase morte. É por aí. Vai ficar muito ansiosa até aula 6? Estamos na 5. Estamos na 5. Semana que vem, olha aí, vai ser rápido. Não vai... Então, desculpa, você perguntou assim, se a gente tem um controle sobre isso, né? Talvez uns sim, outros não, né? Tenham esse controle. Mas é possível, talvez seja melhor a gente dizer assim, é possível isso acontecer? É possível sim. Daí a gente tem uma infinidade de estudos até, não são só relatos.
de estudos sobre esse fenômeno, né, que é a experiência de quase morte. Pessoas que relatam, né, ter estado numa determinada dimensão e voltam falando sobre coisas e que a gente, num desdobramento, num relato de um desencarnado, vai confirmar aquilo que é dessa forma mesmo, né? Mas isso vai chegar rápido. A aula que vem vai falar sobre os AQMs. Bom, mas até aqui tudo bem, então? Tá entendido aí? Então, a morte, como eu falei, né, o desencarne pode ser natural, que é o desgaste ou esgotamento do fluido vital, é a falência múltipla dos órgãos e pode ter também uma intervenção dos técnicos espirituais a fim de facilitar o processo evolutivo do espírito. Então, nesse momento, pode ter ali trabalhadores espirituais ajudando, né, para que o desligamento desses enlaces se façam, né, de certa forma. Não sei se vocês já ouviram falar, né, tem uma coisa que a gente fala que é a melhora da morte. Já ouviram falar? Então, imagina, tem uma pessoa ali que está, de fato, vai desencarnar, precisa desencarnar, mas a família está toda em cima, e orando, e rezando, e pedindo para aquela pessoa ficar. Egoísmo, às vezes, da nossa parte, né? Porque, puxa, se já tem que ir, a gente tem que liberar, tem que deixar. Mas eu sei que a gente ama, então a gente quer que fique, e aí fica naquela energia e tal, e a gente emaranha essa pessoa toda com esses fluidos. Aí o que a espiritualidade faz, né? Esses espíritos vão ali, dão uma carga de energia ali, jogam um fluido vital ali, aí a pessoa, nossa, acordei, melhorei, que coisa boa. Aí o que a família faz? Que maravilha, ele melhorou. Vamos para casa agora tomar banho. Estão uma semana lá sem tomar banho no hospital. Vamos para casa tomar banho. Aí vai para casa todo mundo. Aí quando relaxa, aí toca o telefone, olha, fulano desencarnou. Porque era o momento que eles precisavam, né? Dar aquela melhora para todo mundo relaxar, e aí, tchum, a pessoa desligam ela. Então, tem auxílio ali de trabalhadores, né? Tem, acho que se procurar na internet, vocês vão encontrar fácil, né, o desencarne de Segismundo. Aí tem toda uma historinha lá, como é que acontece, os trabalhadores, é da obra de André Luiz, eles vão mostrar como é que os trabalhadores fazem o desligamento dos enlaces e tal. É um vídeo de Segismundo. Na internet tem, fácil encontrar, e aí dá uma noção boa em relação a isso que a gente está falando, né? Então, o desencarne pode ser acidental também, não estava programado para acontecer, mas decorre de imprudência, de imperícia, de negligência, né? Aquilo que a gente falou que pode acontecer, né? Chovendo, paralela, 150 km, pneu careca, tá, né, facilitando demais. Então, o homicídio é um crime que vem do latim, hominis, aí daqui que a gente fala em latim, né? Então, vamos pular isso. E consiste no ato de uma pessoa matar a outra, né? Fácil assim, simples assim. E o suicídio é a atitude individual de livre-arbítrio de extinguir a própria vida por um ato deliberado consciente, causado por um elevado grau de desespero e de sofrimento com vista em sair da situação desesperadora com grande sofrimento. E que é um ledo engano, né? Porque ela acha que vai resolver dessa forma, mas não resolve nada. Chega lá no outro plano com as mesmas questões, com as mesmas perturbações mentais e, às vezes, pior ainda, quando ele toma consciência de que ele fez um ato, né, completamente equivocado. Essa é a última, né? Está aqui com isso aí. Já está indo né? Mas é só rapidinho. Alô? Temos visto ultimamente aí sons. E tem liberado. Sabe o que é isso? O rapaz fala assim, já está na hora de encerrar, corta o microfone. Então não fala isso. Mentira, o Rodrigo não faz isso não, é brincadeira minha, ele não faz isso não. É a pilha que já está saindo na hora. E eu tenho visto falando sobre as cápsulas de eutanásia, né? Você tem um relato assim espiritual que por esses casos melhorou? Agora até vou ouvir a pergunta. Eu tenho visto alguns casos de uma cápsula que criaram para eutanásia, né? Em um país aí que é permitido, e aí
Não sei se, pela sua experiência, conhecimento do espiritismo, você tem alguma algo sobre isso, né? Assim, a relatar, espiritualmente falando, né? Dessa cápsula, não tenho nada a relatar. Mas relatos de espíritos, né? Desencarnados, que através da mediunidade de uma pessoa falam a respeito disso, sim, tem uma infinidade, não só na literatura, como no trabalho, né? Um dos trabalhos que a Casa Espírita faz, né, um trabalho de desobsessão presencial, que também vocês vão ter uma aula que vai falar sobre isso, e vão ter um experimento também disso, né? Vai ter uma mediúnica experimental para vocês. Então, o médium se põe à disposição para dar a comunicação, para falar, para dar voz, vamos dizer assim, a um determinado espírito. E, nesse momento, os espíritos trazem os seus relatos e falam, às vezes, né, dizendo, olha, puxa, aconteceu isso, dessa forma, eu fiz isso, e estou arrependido, ou não estou, enfim. Então, a gente tem muitos relatos nesse sentido. Bom, mas para finalizar, então, a morte e o morrer. Isso aqui está no livro lá, Educação para a Morte, né, de Herculano Pires. Ele diz assim, olha, para os materialistas, o título Educação para a Morte significa educação para o nada. Para aquele, no entanto, que entrevê a imortalidade da alma, esse título torna-se grandioso, pois ele compreende que a morte nada mais é do que o término de uma experiência material e o retorno à vida livre do espírito. Então, não devemos temer, né? Porque isso é algo natural, que ocorre com todos nós. A gente pode ter certeza que, num momento, isso vai acontecer. E faz parte da nossa trajetória. Então, a vida do espírito passa pelo período de encarnação e desencarnado. Encarnado e desencarnado. E é dessa forma que a gente vai progredindo, que a gente vai adquirindo habilidades, vai ganhando o que a gente chama de evolução. Então, com esse momento, né? Aí Adenauer vai dizer assim, olha, no livro Espiritualidade no Dia a Dia, a vida espiritual é destino de todos, independentemente das crenças ou aceitação de dogmas, vive-se fora da matéria de acordo com os níveis de evolução do espírito, que não se mede pela declaração de princípios ou pela experiência nas sucessivas existências. Fora que o menino é uma gracinha, né, com aqueles 2 dentinhos ali, né, o texto conclui, vamos dizer assim, né, tudo que a gente falou nessa noite. Mas eu queria falar a coisa talvez mais importante de tudo que eu falei até aqui. A mais importante. Se vocês gravarem só isso que eu vou falar agora, já valeu a aula. Sabe o que é? Não acreditem em absolutamente nada do que eu falei para vocês. Não acreditem. Porque se vocês acreditarem, vocês vão ficar com a minha palavra, com a minha fala. Eu quero que vocês façam isso aqui, ó, que vocês vão na bibliografia e vão buscar, através da leitura, do estudo de vocês, o que vai pôr à prova isso, né? Vai dizer, nossa, o que ele falou era verdade mesmo, tá vendo? Está relatando aqui, né? Olha, o que ele falou e que eu entendi daquela forma é dessa outra forma aqui. Então, não fiquem apenas na minha fala, né? Busquem. Eu sei que vocês já sabem que a leitura básica para esse curso são 5 livros, né, que a gente chama de Pentateuco Kardeciano, né, que são os 5 livros da Constituição do Espiritismo, e mais um outro livrinho, que é esse livrinho vermelhinho que vocês têm, que é um livro de Adenauer, que cada capítulo é uma aula, né? Hoje a gente falou sobre o capítulo 5 desse livro, né, que é importante que vocês vão lá e façam a leitura, até para botar o professor na saia justa, né? Porque quando o cara lê tudo lá, depois chega aqui, faz cada pergunta que, né, bota o professor para estudar também. Então, essa é a coisa mais importante. Não fiquem só na minha fala. Vão buscar, fazerem as suas conclusões, as suas leituras, para que vocês possam chegar à conclusão de tudo isso que a gente falou. Ok, pessoal? Então, por hoje, muito obrigado pelo tempo de vocês.
e até um próximo encontro. Obrigado.